E aí, jovem? Já estudou sua lição? Então vamos juntos embarcar nessa viagem. E antes de começar o resumo dessa semana, não esqueça de fazer a sua assinatura da lição. E o verso dessa semana se encontra em Josué, capítulo 24, versículo 1, que diz assim: Depois, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes, os seus oficiais, e eles apresentaram diante de Deus. Quando o povo de Israel entrou em Canaã, a vida ficou mais confortável e eles começaram a relaxar, esquecendo que ainda dependiam de Deus. A segurança e a sensação de controle fizeram com que perdessem a percepção de necessidade de confiar nele. Muitos se acomodaram com conquistas incompletas, deixando tarefas por fazer e abandonando parte da missão que Deus lhe havia dado. Josué percebeu esse risco espiritual e entendeu que a acomodação poderia afastá-los de Deus. Por isso, antes de morrer, reuniu o povo e os chamou à fidelidade, lembrando o que Deus já havia feito no passado e reforçando a importância de concluir o propósito recebido. Com sinceridade, declarou: Eu e minha casa serviremos ao Senhor, convidando todos a tomarem uma decisão firme e verdadeira, não por impulso, mas com compromisso real. Josué foi bem direto com o povo. Ele deixou claro que Deus não aceita um compromisso meia-boca. Quando ele disse que Deus não perdoaria os pecados, não era sobre falta de misericórdia, mas sobre falta de sinceridade. Josué queria que Israel parasse de viver com o coração dividido, dizendo que serviria a Deus, mas guardando ídolos escondidos. Essa ideia aparece de novo quando Paulo escreve para a igreja de Laodiceia. Eles achavam que estavam bem espiritualmente, mas estavam mornos, incomodados e enganados por sua própria aparência de sucesso. Tanto Israel quanto Laodiceia se sentiam seguros demais por causa das vitórias passadas, sem perceber que ainda tinham áreas de coração não entregues. A mensagem de Laodiceia é um alerta forte de Jesus. Eles se acham ricos, mas na verdade estão pobres espiritualmente. A verdadeira conversão começa quando a pessoa admite sua real condição e abre o coração para Cristo. Por isso, Josué chamou o povo a decidir: escolham hoje a quem vão servir. Assim como ele, Jesus também fazia apelos diretos, como quando perguntou 3 vezes a Pedro: Você me ama? Cada repetição era uma chance de cura, restauração e compromisso renovado. Depois, os discípulos continuaram esse estilo de chamado espiritual. Quem faz um apelo hoje não fala por si mesmo, mas como representante de Cristo. O mundo continua precisando de pessoas que façam perguntas que despertam o coração e ajudem outras pessoas a tomarem decisões espirituais verdadeiras. Depois de alguns anos vivendo em suas terras, o povo de Israel começou a repetir os mesmos erros que no passado tinham trazido tantos problemas. Já idosos e percebendo que sua missão estava chegando ao fim, Josué ficou bem preocupado com o futuro da nação. Com o carinho de um pai, ele reuniu o povo e lembrou de tudo que Deus já tinha feito por eles, reforçando que foi o Senhor quem lutou em favor de Israel. Mesmo com os cananeus derrotados, ainda havia muitas áreas ocupadas por eles. Por isso, Josué avisou que não era hora de relaxar. Deus havia mandado expulsar totalmente aquelas nações idólatras e o povo não podia desistir agora, só porque o exército já tinha se dispersado. Ele reforçou que Deus continuaria expulsando os inimigos e cumprindo as suas promessas. Mas o povo precisava se esforçar para obedecer fielmente à lei de Moisés, sem desviar nem para um lado nem para o outro. O texto também vem mostrando que Satanás, ele vem tentando convencer as pessoas que a advertência de Deus não vai se cumprir instantaneamente, mas Deus deixa bem claro que todo pecado que o ser humano comete, no final sempre terá uma consequência. E com a maneira de nos livrarmos desse tipo de coisa é através do Filho do Homem que morreu por cada um de nós, tanto pelo meu pecado quanto pelo seu. E no final disso tudo, a importância é obedecermos à lei de Deus para que possamos compreender que o pecado, apesar de bom, no final sempre haverá morte e destruição. E agora uma pergunta para você, jovem.
Você já passou por um momento onde você teve vontade de se acomodar, mesmo sabendo que havia algo importante a ser feito? E nesse momento, convido a você a fazer uma breve oração. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por esta lição abençoada. Obrigado por cada vez mais o Senhor estar nos mostrando as nossas falhas. Que venhamos estar entregando o nosso eu a Ti e assim venhamos estar brilhando a Tua imagem, Senhor. Que venhamos cada dia mais entregar o nosso coração, para assim sermos renovados. Obrigado por tudo que tem feito. É isso que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. E aí, jovem, gostou do resumo dessa semana? Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e deixar um comentário aqui. Eu me comprometo a servir. E para você que perdeu o resumo da lição passada, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui em cima.